Saudações, eu sou o Marcos Valério XR, no dia 17 de dezembro de 2021 e em primeiríssimo lugar eu gostaria de deixar muito claro, e isso não é uma concessão a um grupo não, é uma sensação intrínseca minha, entranhada. Com relação ao tal do Carlos Massa, vulgo Ratinho, eu acho esse sujeito absolutamente desprezível, asqueroso. Apesar de uma vez ou outra ele dizer alguma coisa minimamente sensata, no geral, quando eu vejo aquele camarada falando, a coisa que mais me dá vontade é de metralhar. Dito isso, isso não significa que o sujeito não tenha um certo grau de identificação com aquilo que a maior parte da população, pelo menos, sente. Mas o que ele acaba fazendo é expressar esse sentimento das piores formas possíveis, ajudando a estigmatizar um sentimento legítimo da maior parte da população, expressando da forma mais grotesca possível. Esse caso aí, relativo a Natália Bonavides, como vocês devem estar sabendo, que o Ratinho disse numa rádio que ela deveria ser metralhada, isso é uma profusão infindável de canalice, em todos os níveis. Porque, primeiro, a maior parte dessa indignação está sendo feita pelo fato dela ser mulher. Basta você observar os discursos. O que significa que se o Ratinho tivesse falado para metralhar um homem, que nem eu falei para metralhar ele, ninguém estava nem aí. Aí já vem toda aquela hipocrisia da violência política de gênero. É sempre contra a mulher. Ou seja, você pode mandar fuzilar, metralhar o Bolsonaro à vontade, e eu acho mais... eu acho bom, eu gostaria muito de ver a corja bolsonarista e a corja lavajatista toda num paredão. Acho que isso faria muito bem. Mas você não pode falar nada contra uma mulher. É aí que está o detalhe. É você instrumentalizar determinados sentimentos das massas, sentimentos pessoais, para fazer um enviesamento político com interesses evidentemente nefastos. Porque o que ocorre fatalmente, por exemplo, se o tal do Eduardo Leite fosse candidato à presidência, você pode apostar que toda e qualquer crítica relevante à sua postura política, às suas pautas econômicas, iam ser chamadas de homofobia. E não foi diferente com a Dilma. Sendo que a Dilma foi derrubada por machismo, como se não tivesse todo o interesse econômico-político nefasto, que é contrário ao próprio Brasil em si, e que seria aplicado com qualquer que fosse o governante. Aí vem o sujeito e me destrói completamente toda a percepção de discussão com essa pauta hipócrita de sensibilidades de gênero. Mas bem, e por que o tal do Ratinho disse isso? Ele disse isso porque a tal proposta da Natália Benevides realmente é uma proposta tão ou mais desprezível do que a dele. Num primeiro momento, até parece uma coisa benevolente. E eu vou primeiro focar num ponto mais específico, que nem era exatamente o que ele disse, mas que está relacionado. Que ela tem um projeto de lei que é basicamente para proibir, proibir mesmo, a palavra marido e mulher no ritual de união civil. A justificativa eu até entenderia se fosse o seguinte: você tem lá um casal homossexual, evidentemente, então você não deveria utilizar a palavra marido e mulher, né? Porque ou são duas mulheres ou são dois homens. Apesar de que, com a fluidez inacreditável do gênero, da sexualidade e o cacete a quatro, é até estranho, porque que, às vezes o indivíduo que é fisicamente homem quer se chamar mulher, mas na hora que o camarada faz isso, num determinado contexto, aí já não pode. Mas tudo bem, até aí menos mal, porque em tese, alguns juízes de paz, né, os juízes que fazem esse ritual, pode deliberadamente, de propósito, ver um caso lésbico que fala marido e mulher, ou vice-versa, só para sacanear o casal. E eu acho que isso acontece mesmo. Então, se a ideia fosse que no caso de uma união específica dessas, esse casal manifestasse sua opinião tal, queremos ser chamados de tal forma, e o juiz se recusar, sim, eu até entenderia essa proposta, apesar de que para isso não precisaria nem exatamente um projeto de lei, né? Mas não me venham com hipocrisia, que não é isso. Eu sei muito bem que o objetivo é proibir a expressão marido e mulher em todos os rituais, inclusive dos casais héteros que queiram serem chamados assim como sempre foram, e o objetivo é proibir isso. Por quê? E por que eu posso dizer isso com toda certeza? Porque essa proposição é da mesma pessoa que propõe eliminar, proibir o termo pai e mãe em certidão de nascimento, como o próprio Ratinho apontou lá. Ainda disse, você não tem o que fazer, e eu concordo,
Mandar lavar roupa, não sei o que, isso aí eu já acho bobagem. Mandar metralhar, eu discordo, gente, palhaçada, não tem motivo para isso. Mas você poderia dizer que isso é uma canalice, isso é uma falta de vergonha, isso é uma hipocrisia de gente que não está interessada em resolver problema nenhum. Pelo contrário, eles querem criar um problema. É a imposição de uma minoria que não é nem por essa minoria em si, mas pela parte da militância, fica perturbada para impor sobre toda a sociedade uma insanidade que nega a simples realidade física de que todos os seres vivos são concebidos por um pai, um genitor masculino e um genitor feminino. E querem tirar isso de certidões de nascimento. E olha só que curioso. Até uma imprecisão reconhecível. Porque eu agora não me lembro exatamente até onde foi, mas teve uma época que certidões vinham genitores, né? E uma coisa é certa, é impossível um ser humano, ou qualquer ser vivo, pelo menos de reprodução sexuada, né, não ter um genitor masculino e um genitor feminino. Mesmo que seja criado em proveta, depois inseminado na barriga artificial, ou seja, totalmente reprodução artificial, ele tem que ter uma contraparte de DNA masculino e um DNA feminino, a não ser talvez depois que desenvolverem a partenogênese artificial, que está longe. Então isso é uma realidade crucial, pura e simples. Se você simplifica isso para pai e mãe, porque na maioria esmagadora dos casos é o que acontece, ou seja, o genitor masculino é o que acaba cumprindo a função social de pai e a feminina a função social de mãe, isso apenas atende a maioria dos casos. Mas você poderia até distinguir, dizendo que você tem o genitor masculino e o genitor feminino, e depois você tem os que se encarregam civilmente de responsabilidade sobre a criança, que podem ser outros, claro, a criança pode ser adotada. Você poderia até criar dois níveis, esses níveis de distinção. Esse teria uma parte A, parte B, que se você poderia incluir lá, de modo que quando você diz pai, você apenas sintetiza dois níveis de informação. Eu só quero deixar claro que existem elementos aí que podem ser discutidos, podem ser aperfeiçoados, e eu sempre fui favorável a você ter um grau de precisão maior, que exige determinados níveis de esclarecimento. Eu acho problemático, por exemplo, uma criança adotada não ter acesso à informação de quem são seus pais biológicos. Eu acho que essa informação deveria ser, sempre que possível, acessível, até por questões de saúde, porque você fazendo o devido mapeamento dos seus ascendentes, você tem muito melhor possibilidade de prever potenciais problemas de saúde. Então essas coisas são mensuráveis e discutíveis, mas não é isso que essa corja quer. Eles querem destruir qualquer senso de realidade. Então eles começam com esse negócio, mas isso aí é para não ofender o casal lésbico, o casal homossexual, que, aliás, como eu já falei, a proporção de casais homossexuais que tenha pretensão de adotar uma criança é uma coisa infimamente desprezível. Veja, tenta fazer um levantamento, tenta procurar na internet. É até meio constrangedor isso, porque eu já tentei procurar isso para dar uma estatística, eu não consigo nem dar um número, porque você acha quatro exemplos na internet inteira em português de casais homossexuais masculinos que realizaram a adoção. Um deles, o caso lá do Glenn Greenwald e esqueci o nome do marido dele lá. 4. A maioria dos casais homossexuais que possuem filhos, a grande maioria, são casais lésbicos, onde a criança é filha de uma daquelas mulheres que vem de um relacionamento hétero. Isso é tipo 90%. Então fique muito esperto quando alguém diz, mas tem um monte de casal homossexual aí criando criança. Tem, mas é porque é uma mulher que se separou do marido, depois ela contraiu um relacionamento lésbico e aquela criança vai junto. Não é que elas adotaram aquela criança. A quantidade de casais homossexuais que efetivamente, sem ter tido nenhuma experiência parental prévia, decidem adotar uma criança, numericamente, é absolutamente desprezível. Não faz diferença prática para absolutamente nada. Inclusive eu mesmo, que achava que em parte isso seria uma solução para o problema do abandono, porque teria mais opções de adoção, não faz diferença. É uma mentira deslavada que existe uma comunidade homossexual que está muito interessada nessa pauta. Não está. E sem falar na questão de colocar, que agora está meio que na moda, meio consolidado, LGBTQIA+, ou a mais, né? Como se essas condições de gênero, de sexualidade, tudo, fosse um grupo único e coeso. E quando você vai ver esses
esses elementos no grupo só estão quebrando o pau direto, um chamando o outro de homofóbico, um dizendo que o outro não é isso, que não é aquilo. É onde tem mais briga lá dentro do que deles lá de fora. Não tem homogeneidade nenhuma. Não é que nem você apontar um determinado povo autóctone ou alguma religião tradicional. Eles estão tentando criar uma comunidade artificial que não tem praticamente nada em comum a não ser desviar de uma norma. Como se, por exemplo, todo e qualquer tipo de desvio da norma fosse a mesma coisa. Claro, pode ter alguns interesses em comum, porque é perfeitamente natural da condição humana você unir forças contra aquilo que você considera um problema que seja compartilhado. A não ser pelo fato que isso não é uma pauta orgânica. Isso não vem de baixo, isso vem da elite. Isso é a ideologia da classe dominante. E você tem que ser voluntariamente cego. Você tem que furar os próprios olhos de propósito para não ver isso. Isso é auto-evidente. Você pode até dizer que isso coincide com algum interesse orgânico. Você pode dizer. Você pode dizer que é possível aproveitar isso e tirar algum bem. Mas você tem a cara de pau de negar que isso não é uma coisa que vem de cima. Isso é hipocrisia. Isso é canalice. Natália Benevides, que por sinal tem coisas que eu acho louvável, é uma das que, por exemplo, estão denunciando essa palhaçada dessa chapa Lula-Alckmin aí, né? Que, aliás, eu tinha até que gravar um vídeo a respeito, porque isso é um negócio que, por si só, já deveria fazer muito desistir de votar no Lula. Mas, assim, tem umas posturas, aliás, essa que tá a grande sacada, eles sempre dão um jeito de misturar essas pautas com pautas legítimas, com pautas realmente que são do interesse da população, e eles misturam com essas palhaçadas. Mas o que ela está fazendo nesse caso específico é simplesmente agindo como ponta de lança de um interesse completamente alheio à esmagadora maioria da população brasileira, e sempre aponto, a maioria das pessoas que estão nessas condições que eles fingem representar também não estão interessados nisso, pelo simples fato que todo mundo sempre pôde casar, sempre pôde haver união civil nesse sentido. Tem casais homossexuais vivendo aí desde sempre. Você pode superar a maior parte das dificuldades relativas por meio de testamentos ou algumas declarações. Claro, vai ter alguns problemas, é por isso que eu nem sequer sou realmente contra essas ideias de você, esses modernismos, de você ter algumas inovações legais para facilitar um pouco a vida das pessoas que estão nessa condição. O problema não é esse. Mas tem que ser denunciado que é uma hipocrisia completa você utilizar essa demanda, que aliás é ínfima, e você, utilizando essa demanda, faz uma coisa muito diferente do que realmente defender o interesse, o possível interesse deles. Você vai fazer um ataque generalizado à condição da normalidade, a condição dominante. Não se trata de defesa de minoria, isso tem que ficar claro. Essas pautas não são defesas de interesses de minorias, elas são ataques ao interesse da maioria. Porque quando um indivíduo chega e me diz que está simplesmente interessado em garantir um direito, no fundo ele vai atacar a condição da imensa maioria, que é exatamente o que você atacar o conceito de mãe e de pai, nesse caso, faz, é você atentar contra uma ordem social e natural que dá o fundamento básico para a simples percepção da realidade. É assim que o mundo funciona. A reprodução é o elemento mais fundamental da experiência humana. A reprodução pressupõe o masculino e o feminino. E você quer desconstruir isso. É o que eu vivo dizendo. O indivíduo que chega para você dizendo que você agora não pode mais usar a palavra mãe para não ofender as trans, isso é o xingar a mãe ideológico. Isso não pode ser tolerado. Isso tem que ser retaliado com agressividade, sim. Pena que o imbecil do Ratinho não é capaz de fazer uma crítica bem articulada. Então ele apela para essas baixarias. Apesar de que eu acho uma completa de uma hipocrisia e de uma fazendo tem mensagem de copo d'água por causa dessa baboseira. Tudo bem, o cara fala merda mesmo, o cara é um babaca, é um imbecil, merecia perder a consciência. O sujeito é um cretino, é um bolsonarista safado, não vale nada aquele cachorro. É uma versão infinitamente pior e degenerada do lendário Alborguete, também lá do Paraná, que pelo menos é um sujeito que tinha uma legitimidade, uma organicidade, uma autenticidade, por mais tosco que fosse, né? Se você quiser, procura um vídeo, um áudio do Alborguete, né? O Alborguete foi um dos radialistas que foi o mentor do Ratinho. Procura um áudio dele falando sobre os 300 de Esparta, vixe, é muito massa. Ele chama os peças de comunistas, né, inclusive. Mas bem, e aí sim, aí o que acontece? Dá uma repercussão enorme esse fato, para quê? Para que a defesa do senso de realidade básico, a defesa
da instituição sacrossanta no sentido assim, analógico, né? Porque na verdade é fundacional a nível físico da instituição pai e mãe, a defesa seja feita por um imbecil canalha do tal Carlos Massa, para você estigmatizar isso. Isso é excelente para eles. Eles nunca vão dar repercussão para um discurso refinado como o do Paulo Ricardo, do padre Paulo Ricardo. Nunca, isso nunca vai aparecer. Mas eles vão dar bandeira para um merda num ratinho, para que você consiga estigmatizar tudo e levar adiante esta agenda, que ainda que possa ter alguns contatos casuais de interesse com um ou outro interesse orgânico particular, que vão ser ínfimos, em sua esmagadora maioria não tem boa intenção nenhuma, é uma agenda destrutiva, com o objetivo de ensandecer, enlouquecer as pessoas, removê-las qualquer senso de realidade, para que quem decrete como que elas devem pensar, como se devem sentir, seja uma elite dominante que não apenas te controla econômica e politicamente, mas agora quer te controlar no nível da linguagem e no nível da consciência primária, até no nível do pensamento. É a isso que esses canalhas servem. Então, amigo, se Ratinho é um patife em mandar metralhar, eu não estou preocupado não, porque eu acho que ele é um rato mesmo, e esse movimento feminista são uns ratazanas, é tudo um bando de canalha, que não serve a propósito nenhum, a não ser a destruição da essência da sociedade, a não ser a violação dos interesses nacionais em nome do interesse de elites financeiras absolutamente mal intencionadas e pérfidas. Eu sou o Marcos Valério XR, no dia 17 de dezembro de 2021. Obrigado por sua atenção.